Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação e como vocês sabem, toda quarta-feira a gente responde a uma dúvida que chegou lá no Instagram. Não adianta você escrever nos comentários quais são as suas dúvidas para o próximo vídeo de quarta. Tem que ir lá no Instagram, seguir a gente, colocar a pergunta no final de semana e aí ela pode ser escolhida. Mas a pergunta de hoje foi exatamente essa aqui sobre Bradesco, né? Se Bradesco nesse momento é uma super oportunidade, sim ou não? E isso a gente vai responder depois da vinheta e vamos apresentar aí alguns pontos que você precisa ter em mente ao investir em Bradesco. Então logo depois da vinheta a gente já começa, curte o vídeo, se inscreva no canal, comente ali embaixo se você gosta de Bradesco também. E a gente já vai começar. Bom, pessoal, já começando aqui esse vídeo, é importante a gente dizer o seguinte, tá? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que muitas pessoas talvez não vão comprar Bradesco mais, porque elas acreditavam que o melhor ponto para comprar Bradesco era aqui. Agora ele, bem ou mal, ele já subiu. E aí a pessoa fica com medo de comprar aqui, ó, depois que ele subiu 20%, 14% e etc. E aí ela acaba perdendo talvez uma oportunidade. Então, primeira coisa, toma muito cuidado com esse viés de ancoragem, tá? O fato de ter subido não significa necessariamente que ficou mais caro. Agora, como eu prefiro pensar? Eu prefiro pensar que você hoje tem mais informações, tá? E aí eu vou fazer um paralelo, por exemplo, com bets, embora a gente não goste de falar muito sobre bets, que é o seguinte: imagina que você acredita muito que um time que era uma zebra iria ganhar um determinado jogo. E aí você não apostou porque estava com medo de apostar naquele time, né? E aí o que acontece? Começou o jogo 10 minutos, ele meteu 1-0, por exemplo. O que vai acontecer agora? É óbvio que se você apostar nele, de acordo com o que você imaginava, para você conseguir ganhar o mesmo tanto que você queria antes, você vai precisar apostar um valor maior, né? E é mais ou menos o que acontece aqui no mercado de ações. Ou seja, se você, com a quantidade de informação que tinha antes do resultado do segundo trimestre, você quisesse, entre aspas, né, apostar em Bradesco, você iria pagar R$ 12. Agora, se você quiser, entre aspas, também apostar em Bradesco, você tem que pagar 15 e pouco, né? Por quê? Porque agora você vai trabalhar com uma quantidade de informação melhor, que é como se fosse o time que você queria apostar fez o gol, tá? Então é só para você fazer uma analogia aqui, para você entender um pouquinho como é que funciona. Eu sei que talvez a maioria do público leigo conheça mais futebol do que finanças, então a gente fala dessa forma aqui, somente para ajudar, sem querer aí acreditar que bolsa é aposta, até porque a gente não fala, a gente fala que bolsa não é aposta, bolsa é investimento. Bom, vamos lá, vamos aproveitar para passar aqui alguns pontos. E antes da gente passar esses pontos aqui que eu quero aproveitar para trazer para vocês, é o seguinte: eu quero aproveitar para falar como é que um banco ganha dinheiro, tá? O banco ele tem duas formas de ganhar dinheiro principais, né? A primeira delas é o empréstimo com os clientes, né? E aí o que sobra do dinheiro também é juros que ele ganha com tesouraria. Então, quer dizer, esse dinheiro que ele ganha por juros, tá? E ele tem as receitas de prestação de serviço. É manutenção de conta corrente, adquirência de cartão de crédito, administração de fundos e etc, e etc. Tá? Então ele tem ali duas fontes de receita. A receita que vem proveniente de juros e a receita que vem proveniente da prestação de serviços. Como é que funciona a receita proveniente de juros? A receita proveniente de juros é assim: você capta recurso e você provavelmente vai captar esse recurso na taxa Selic ou um pouco abaixo, porque o dinheiro que fica parado ali na conta corrente, ele às vezes rende zero. Então você vai captar a um valor um pouco abaixo da Selic e você vai emprestar por um valor acima da Selic. Um valor acima da Selic que seja suficiente para compensar os devedores duvidosos, que é a inadimplência que você vai ter, e para compensar também das tuas despesas do banco, os teus custos, tá? E impostos e etc. Então, essa margem,
se chama spread global, tá? Que você tem entre o custo de captação e o custo do empréstimo médio. E quando você tira a provisão de devedores duvidosos, você tem um spread não bruto global, né, mas líquido global. Tá? Então, de um lado você tem o spread bruto e do outro lado você tem o spread líquido. O spread líquido, no final das contas, é que é o que interessa. Né? Então, você pode ganhar dinheiro emprestando com taxas menores e menos risco, desde que tenha a menor provisão, ou com maiores taxas e um risco que suba menos do que a quantidade dessas taxas. Tá? Então, a gente vai agora, com essa explicação, vamos começar a falar de Bradesco aqui. Por quê? Porque a estratégia do Bradesco, e aí a gente vai falar agora 4 pontinhos aqui. Né? O primeiro ponto é o seguinte: o Bradesco, quando ele se meteu no problema que ele se meteu e mudou o CEO para isso, ele começou a focar em créditos com menos risco, porque a carteira de crédito dele estava muito ruim em termos de qualidade do crédito. Né? Então ele focou em reduzir o risco dessa carteira de crédito. E aí, reduzindo o risco dessa carteira de crédito, menos pessoas são pré-aprovadas para conseguir pegar um empréstimo, que antes era. Então você fecha a torneira quando você está no momento ruim. E aí a gente vai aqui para o primeiro ponto, que mostra o crescimento da carteira de crédito. Essa inflexão da curva em todas as carteiras. Então, aqueles trimestres ali que você via que estava caindo a carteira de crédito, principalmente aqui ó, em micro, pequenas e médias empresas que teve uma queda da carteira de crédito por vários trimestres seguidos, isso já começa a inflexionar. Aqui é a mesma coisa, já começa a inflexionar no total. Aqui também já começa a inflexionar na carteira física. Então a gente percebe que o grosso do problema do Bradesco já passou. Ele já está mais confiante de fazer empréstimo agora com a gestão de risco atual. Já não é mais aquela gestão de risco com aquela qualidade de crédito que estava ruim, que estava aumentando muito a provisão de devedores duvidosos. Então esse é o primeiro ponto que o mercado gostou muito. Né? Então quando estava aqui, ó, 1,2, menos 1,2, aqui 2% só, cara, o Bradesco valia 12, ele era uma dúvida. Quando ele sobe para cá, ó, ele já vale 15. Se no próximo trimestre vier um número maior ainda, ele talvez vá valer 17 ou 18. Tá? Então, o que você está comprando? Você está comprando expectativa futura. E a expectativa é que o pior já passou aqui em Bradesco na carteira de crédito. Tá? Um outro ponto aqui que é importante é o seguinte: a gente disse que o banco ganha dinheiro, né, emprestando dinheiro e reduzindo a inadimplência. Né, porque aí a gente chega naquele spread líquido que a gente falou antes. Então a gente já falou que a carteira de crédito está subindo. Provavelmente a gente vai ver taxas maiores ali, resultados melhores. Mas não adianta ter taxas melhores e a inadimplência está subindo numa taxa maior. Então agora o segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é exatamente esse. A gente vê que em junho de 2023, mesmo tirando o crédito da Americanas, a inadimplência saiu de 6,7 aqui para 5,5, depois 5,2. Ainda está distante aqui do que era em 2020 e 2021, mas a gente vê que isso aqui já está indo muito bem. Então, olha só que interessante. A gente tem uma carteira de crédito que está crescendo e a gente tem uma inadimplência que está caindo. Quer dizer, esse aqui era o spread do banco e agora é esse spread aqui. Esse seria o spread se o valor do custo de capital fosse igual. Então esse é o terceiro ponto que a gente vai precisar ver. Quanto está hoje o custo de capital do banco e quanto está o empréstimo, ou seja, qual é a diferença desses dois, né? E aí a gente vai vir para esse outro número daqui. A gente vai ver que a margem bruta aqui, ou o spread bruto, que a gente explicou antes, você vai ver que está caindo. O banco está sendo mais conservador na hora de fornecer crédito. Então, ele tinha uma margem bruta, um spread de 9,7%,
caiu para 9,1, para 8,8, para 8,5 e agora 8,6. Então aqui talvez seja o início de uma inflexão aqui também nessa curva, tá? E a gente vê aqui que o resultado aqui, ó, já subiu de 14,5 para 15,3 bilhões, né? Ainda distante daqueles 16,7, mas aqui no 16,7, olha que interessante, né? Ele tinha um resultado de 16,7, só que ele tinha tanto inadimplência, tanto provisão de devedor duvidoso, que o líquido só dava 6,3. Agora ele tem 15,3 aqui e ele tem tão menos inadimplência, tão menos provisão, que o líquido dá 8 bilhões. Então o resultado melhorou, apesar de você ter tido uma queda aqui da taxa de juros. Tá? Então, o que o mercado está começando a imaginar? Está começando que o Bradesco vai começar a melhorar esse número. E para ajudar essa análise aqui nossa, eu peguei o Itaú, que o Itaú é o banco, entre aspas, hoje, que é o benchmarking, né? Que é aquele que todos os outros tentam copiar. E a gente vê aqui que o Itaú, ele tem uma margem consolidada, ou melhor, uma margem Brasil, porque o Bradesco só opera Brasil, ele tem uma margem Brasil de 9,5%. O Itaú ele tem ali Chile também, etc, né? Então o Itaú ele tem 9,5% Brasil. E o líquido 6,2%. Então hoje o Bradesco, até por ser mais conservador nesse momento para reduzir bem a inadimplência dele, ele ainda tem espaço para crescer aqui, de 8,6 para 9,5 e aqui no líquido de 4,4 para 6,2. Mesmo que ele não chegue no Itaú, ele ainda tem como crescer bem. Então, se ele subir aqui de 4,4 para 5,5 e ainda ficar 10% abaixo do Itaú, ainda assim é um rendimento bastante grande, né? É um rendimento de 25% a mais, que deve impactar bastante positivamente esse número aqui do spread líquido. Então, esse é um ponto que, na minha visão, vai fazer muita diferença se o Bradesco conseguir entregar isso. E aí, se ele conseguir entregar isso, de novo, ele vai começar a ser negociado a 17, a 18, a 20, a 22 e etc. Tá? Mas ele depende de entregar isso. O Itaú não, o Itaú já está no estado da arte, ele já está entregando isso, ele já está em múltiplos nessa proporção. Bom, e aí a gente passa para o quarto e último ponto aqui. O quarto e último ponto aqui é alavancar as receitas, e que vai em linha com aquilo que a gente falou antes, com relação à estratégia do próprio banco. O banco ele começou a ser mais conservador. Então, os créditos pré-aprovados, as ofertas de crédito aqui, ó, em 2019, eles tinham uma média aqui na base 100. E isso foi caindo, 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 até que era 25,7% abaixo. Hoje é 16% abaixo da média de 2019, porque o banco ainda está muito conservador na oferta de crédito. Mas os créditos pré-aprovados e a oferta de crédito já subiram muito, subiram 27% em relação a 2023. Então agora o banco ele considera que ele está num bom momento para quê? Para alavancar a receita. Tá? Então esses créditos aqui que vão conseguir alavancar a receita, somado a recursos que estão líquidos de compulsório, quer dizer, que são possibilidades de serem emprestados e de aumentar a carteira de crédito, aí sim pode alavancar a receita. E por fim, eu vou querer aqui falar um quinto ponto que aí não depende do Bradesco, por isso que eu não quis incluir nos 4 pontos que você deveria saber, que é o seguinte, que é a taxa de juros. Né? O banco, ele normalmente capta de acordo com o CDI, ele vai te oferecer um CDB 100% CDI. E se a taxa Selic subir, e hoje quando a gente estiver vendo esse vídeo vai estar saindo o resultado do Copom, se a taxa Selic subir, esse custo de captação do banco vai subir. Mas normalmente quando esse custo de captação sobe, o banco ele consegue repassar com uma margem de spread maior. Tanto é que o próprio Itaú aqui, que é o estado da arte, a gente percebe aqui, ó, aqui nem vai aparecer tanto, mas a gente percebe aqui, ó, que quando estava 13,75, ele trabalhava com 9,6, 9,7, 9,8. Agora que a Selic caiu, ó, ele trabalha com 9,5.
né? O Bradesco a mesma coisa, a gente viu lá que ele trabalhava com 9,7, por exemplo, e aí caiu para 8,6. Parte tem a ver com a estratégia do Bradesco, parte tem a ver com a Selic. Então, se a Selic subir para 12%, 11,75%, isso ainda pode beneficiar mais ainda o Bradesco, tá? Então, esses são os pontos que eu queria aproveitar para trazer para vocês. Na minha visão, é compra. Eu acho que quando eu mostrei ali o gráfico, vocês viram que eu sou comprado em Bradesco. Quando teve aquela queda, a gente comprou. Tem recomendação de compra aqui dentro da nossa carteira de dividendos em Bradesco também. E quem quiser saber mais sobre essa nossa carteira, ela fica dentro de um produto nosso chamado Renda Total, por exemplo, e esse Renda Total é um produto que tem 6 produtos nossos diferentes, e aí a pessoa pode comprar esses 6 produtos na promoção. E se você quiser testar, a gente está com um teste gratuito de 12 dias. Vai aparecer um QR Code aqui do lado ou o link ali na descrição, basta você clicar ali, preencher teus dados, né? Colocar os dados ali que precisa e você vai ter acesso dentro da nossa área de membros, tá? Esses dados todos eles são importantes porque o login vai ser feito a partir do teu CPF dentro da área de membros. Então é importante que faça todo o procedimento para que você tenha acesso aos 12 dias gratuitos. Se você cancelar antecipadamente, você não vai pagar nada dentro desses 12 dias. E aí você pode procurar lá a carteira de Caprev, vai ter todo o relatório, não só de Bradesco, como de todas as outras ações que estão na carteira, até porque a gente é uma casa de análise certificada pela APMEC, temos 7 analistas aqui dentro do Dica de hoje, que são também reanalistas APMEC. Bom, eu estou encerrando esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, acionar o sininho de notificação para você ver os nossos vídeos de quarta e de sábado e também não deixe de comentar lá embaixo se você gosta de Bradesco e se você gostou desse conteúdo. Também é muito legal quando você compartilha com amigos em grupos de WhatsApp, de Telegram ou até mesmo no Instagram. E essa pergunta eu lembro que ela veio de uma pergunta, de uma caixinha de perguntas que estava lá no Instagram, que é colocado todo final de semana. Então, se você quiser ter a chance da tua pergunta ser respondida em um vídeo aqui de quarta-feira, não deixe de seguir a gente no Instagram e no final de semana aproveitar para colocar a tua pergunta lá na caixinha. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.